Muito bem, meus jovens, estamos de volta. Agora, dessa vez, definitivo. Não botei para gravar, mas agora botando para gravar aqui. Voltamos a falar de Demolidor, episódio 7, Demolidor Renascido. É um episódio violento, mas é um episódio que tem algumas falhas de execução, né, não, Kai? Tudo certo? Boa noite novamente. Boa noite para os espíritos errantes que estavam ouvindo aqui pela primeira vez. Parece que pelo menos a gente extravasou as primeiras impressões para não cair de surpresa. Então já sabemos pelo menos o roteiro inicial de como vai ser esse papo. Exatamente. E o Du, tudo certo? Tudo certo. Terceira vez hoje que eu tô gravando um review de Demolidor. Foi uma pro meu canal, a primeira entre nós sem gravar, e agora a terceira. Olha, é muito Demolidor na nossa vida, gente. Que isso? A gente é muito Demolidor. Exatamente, galera. Sim, aqui pela terceira vez, né? Tipo, a gente já tava batendo um papo aqui em off, depois foi tentar falar de novo, não botou pra gravar, mas estamos aí, galera. E eu quero mais Get Over Here, né, nessa série, hein? Se não tiver, aí vai ser uma sacanagem. Então vamos nessa. Podemos recomeçar o nosso raciocínio. Vamos falar um pouquinho dos poderes, né, que o Demolidor tem. E sim, o Muse, ele imprime as fotografias em braille, em alto relevo, que a gente estava falando mal aqui, mas vamos tocar nesse ponto aí, né, que pra mim, se não for um Deus Ex Machina, ele reconhecer a Heather, eu não sei o que é, hein, Caio? Não sei o que é, cara. Às vezes eu já li alguns quadrinhos do Demolidor, sabe? Não é um herói que eu compro o volume só dele. Normalmente ele sempre tá na história, tá? A história do Guerra Civil 2, Reinado Sombrio, sempre o Demolidor tá chegando lá. Sim. Então, tem horas que você compra a ideia que ele perdeu um sentido e aguçou o restante. Isso faz parte da ciência nossa, só que os quadrinhos extravasam um pouco. Só que tem momentos que... Então, não vou falar só um mal da série. Quadrinhos também faz isso. De repente, ele é X-Men mesmo, tá ligado? Tira os dois dedos do peito, bota um xizão bonito e não tem como competir. Porque ele tem meio que um sonar... Tem um episódio que aparece isso, ele não sei onde que ele tá dando, e ele tá ouvindo o sonoro batendo, fazendo reconhecimento 3D do lugar. Que episódio rola? Foi do banco? Eu acho que foi as outras temporadas. Foi os outros episódios. Até mesmo quando ele vai localizar o Justiceiro, tá ligado? Rola isso. Daí, tipo, ele consegue ouvir batimento cardíaco, saber se a pessoa tá mentindo ou não. Eu acho válido. Ele consegue ouvir o barulhinho do banco com 3 combinações, foda pra caralho, e assim ele consegue bloquear. Tá no contexto. É super audição, sei lá. Agora não, cara. O desenho, tá ligado? Sabe o que é zoado? Tudo tá em lápis. Tá tipo assim, sangue sequinho. Esse é o único que tem uns carocinhos, sabe? O Muse fala assim, cara, eu vou experimentar uma coisa, um dadaísmo aqui, sabe? Pontilismo de sangue. Daí, cara, e o Demolidor pega na hora. Ele fala assim, Heather. Fala assim, cara... Justificou a cena dele passando a mão no rosto dela no começo? Assim, agora ele pegou a mim não justificou, velho. Sendo sincero, isso aí eu achei muito E essa já é a segunda vez que ele faz isso nessa temporada, porque vamos lembrar que no episódio de Justiceiro, o pessoal fala, você achou o cartucho da bala lá? Não achei não. Aí ele chega lá, ouve o chão. Ele ouve o chão assim de um lado, ouve o chão contra o ouvido, fala, peraí, bota uma lata, mostra-me onde está o cartucho da bala. E a lata rola para onde está o cartucho da bala. Eu já achei aquilo um poder estranho. Agora ele tem esse poder aí de ler desenho. Isso aí é incrível, cara. O Demolidor tá crescendo cada vez mais. É o Braille, né? O Braille. É o Super Braille quântico, cara. Super Braille. Isso aí. E tipo assim, novamente... É desnecessário, porque a série mostra um motivo para descobrir que o desenho é dela, porque a força-tarefa do Fisk bate o olho no desenho, liga pro Fisk e fala assim, tem um monte de desenho aqui, colocamos um deles no reconhecimento facial 3D, num aplicativo novo da Apple, sei lá,
e bateu que é só psiquiatra. Ele nem fala que é psiquiatra dele, isso é uma outra coincidência. O cara fala assim, ó, é uma psiquiatra tal, e por um acaso é psiquiatra do físico, que por um acaso é namorada do cara. Então, tudo meio que coincidiu. Então, se por um acaso o Muse tivesse, em vez de feito essa impressão 3D do rosto dela, se ele tivesse só convertido o rosto da Heather em desenho do Estúdio Ghibli, ele estaria vivo. Olha aí. Só a Heather. Olha aí. É que ele não pensou direito. O Demolidor ia passar a mão e falar assim, Princesa Momonosuke. Ele tá fazendo fanfic só. Só tá fazendo maluquice. Cara, não precisava, bicho. Tá ligado? Cara, se sair não for um Ex-Machina, mano... não, eu tô nessa com o Du, cara. Às vezes, tipo assim... O meu problema com a série do Demolidor é esse... O Super. Porque mesmo que você assiste o da Netflix, o que a gente fala, a super audição dele é mais o... Eu vou pegar o melhor exemplo. Videogame. Como é que é, Caio? É o gameplay, o elemento de gameplay. Tipo, uma habilidade essa que você usa numa luta. Entendeu? Mas, primeiro, o meu problema muito é esse... Quando ele usa super audição, tudo embaça. A câmera fica estranha, não sei o quê. Agora, nisso, eu vou ter que concordar com vocês, cara. Foi um Deus Ex Machina. Cara, bem... Que não precisa, tá ligado? Porque, assim, não precisa, tem outras coisas que a série não precisa te mostrar pra te convencer. Tipo assim, o Demolidor entra na janela lá, que nem um Spider-Man, ele tava voando no meio do céu e caiu lá de paraquedas. Tu compra, tá ligado? É o Demolidor, ele faz isso, ele entra na janela, tá ligado? Chutando. Não precisa ver ele pegando o elevadorzinho, subindo a escadinha. Sim. Não, é igual. Nessa parte que ele tá investigando todas as pinturas do Muse, não, ele escuta o cara, o policial entrando e joga o bastão. E joga, tipo, e acerta. Eu falei, porra, era isso. E entra naquilo. E não, como é que é, Kai? E não viu o cara sair do... O cara tomou um enforco. Eu perdi alguma cena mesmo? A última cena não era só o Muse no chão? Não, ele levanta e vai embora. Não, porque assim, corta ele resgatando a sobrinha do Yayala, só que quando corta, o corpo já não tá lá. Ele vazou. Entendeu? Ele dá uma de Batman. Pegou e foi embora. Já não tá lá. Você pegou ele vazou. Ele pegou um monte de sangue seco, jogou no chão, aquela nuvem vermelha, ele saiu no meio. Tudo bem. Por exemplo, eu gostei do ator do Muse. Quando a gente for falar ele mandou bem, cara. Ele mandou bem. Eu só não entendi, tipo, se era... Daí, novamente, eu posso estar maluco. Aparece em algum momento ele na consulta com essa doutora nos outros episódios? No episódio 1. Nos primeiros episódios que ela tá vendendo o livro, ele tá na fila pra comprar e pede um autógrafo dela. Ele tá. No primeiro episódio. Mas isso aí. Pô, não faltou uma ceninha, tipo, ele voltando lá, sabe? Pra essa revelação ser mais impactante? Não, é que pelo que dá pra entender, ele já sabia da reputação dela, só que pra mim esse episódio faltou explicar. Faltou mais explicar, mas pelo que dá a entender, ele já tava com o Muse, entre aspas, Muse, há muito tempo. E ele leu o livro dela sobre mascarados, sobre a psicologia dos mascarados. Ele se identificou. Por isso que lá na fila do livro ele pede pra falar com ela, começa a frequentar o consultório, mas pelo jeito só agora que ele mostra quem é. Ele pede um encaixe pra ela, né? Ele pede. Pede pra fazer Inclusive, eu vacilei. A gente vacilou. Sabe por quê? Esse rapaz aí é o vilão da primeira temporada da Wandinha. Ele só faz psicopata. Puta, mano. Eu devia ter percebido que, verdade, cara, ele vai fazer um psicopata. E tem o Muse, ele devia ser o Muse. Mas eu não assisto tantas coisas com ele. Mas quando eu fui ver ali que ele era o vilão de Wandinha e vi ele sendo outros psicopatas, eu falei, caramba, eu devia saber disso. Esse cara é especializado nisso. Não, ele mandou bem. É que, se ele fosse mais novo, estaria no adolescente lá, da série da adolescência, né? Uma cara que vai matar os coleguinhas. E a série é massa, e a minissérie é massa. Só que eu só não sei agora que depois dessa morte dele, cara, o que vai ser agora de potencial pra trama? Porque pelo que o que movia a série era ele. Entendeu?
eu cheguei a fazer uma teoria sobre isso, porque é o seguinte, de um lado, a gente tem a obviedade, o trailer mostrou que Justiceiro e Demolidor vão enfrentar aqueles policiais, só que assim, a gente viu que esses policiais não são lá os mais competentes do mundo, eles só são truculentos, então tipo assim, vai ser um massacre pra esse policial. Se eles Exato. botassem só o Justiceiro, já ia ser um massacre. O Justiceiro e o Demolidor junto contra o policial, Aí é dupla. não é aquela coisa, né? Então a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, só que, aí é que tá. Quem acompanha o Pod Meu Nerd, quem acompanha o Super Multiverso, já sabe que a gente fez uma aposta errônea sobre a Heather, porque nos quadrinhos, a Heather, ela não é psicóloga, né? Ela é uma alcoólatra, tem problemas lá com o pai dela, e quando o pai dela é preso, ela fica tão depressiva que quando ela percebe que ela também não tem ajuda do Matt Murdock, porque ele só atua como demolidor e não dá atenção para a namorada dele, ela acaba tirando a própria vida. E eu falei aqui nesse podcast, eu falei, isso não vai acontecer, porque a Heather é diferente, o que vai acontecer é que o Rei do Crime vai matar ela. Que nada. Esse episódio aqui taca nela um trauma gigantesco, porque o objeto de estudo dela, que é os mascarados, ela enfrenta aí primeiro um mascarado que sequestra ela, que corta ela, depois ela salva por outro mascarado, e por fim ela mesma tem que tirar a vida do próprio Muse. Então ela sai daqui, e assim, e outra coisa, a gente sabe que a partir de agora o Matt Murdock assumiu o papel dele como demolidor, que ele tava meio assim, né? O Rei do Crime foi mostrado como Rei do Crime, então os dois vão começar o seu namorico lá, Rei do Crime e Demolidor. O cara vai esquecer da Heather, a Heather tá cheia de problema, a Heather já falou no início desse episódio que ela tá desconfiada do Murdock, que sai à noite, larga ela à noite e volta machucada. Eu acho que ela vai sim entrar numa certa depressão e vai acabar tirando a própria vida. Eu mudei minha opinião sobre o Demolidor. Se isso aí sobre o Rei do Crime. acontecer... Porque, cara, eu tô nessa com o Du, porque eu acho que voltaria, eu só não sei no ponto de vista do Caio, voltaria o que a gente fala, a ser um drama pesado e bem denso, né? Porque eu acho que pra mim, eu vejo assim, que a série tem um potencial drama denso pra apresentar coisa pesada, só que eu vejo que o roteiro dela não investe, velho. Não consegue dar essas investidas, tá ligado? Eu tô nessa com o Du, porque a série da Netflix, as temporadas anteriores, aplicava muito isso, um drama pesado que mesmo você não tinha sangue nada. Eu vejo que essa série só tá apostando em violência gráfica pra dizer que é violenta. Mas o que adianta você fazer um drama violento, com violência grave, mas você não constrói um drama por cima, o que a gente fala, tem esses traumas que o Du falou. Então eu acredito que pra mim, esse episódio tinha que salpicar mais disso, desses traumas, né? Que eu tô nessa com o Du. Poderia estar aplicando esses traumas aí, o que poderia ser influenciado. Porque esse episódio, ele tem 40 minutos. Eu compraria se fosse 50 pra trabalhar isso. Não sei, cara. Tem vários momentos que eu acho que a gente poderia ser mais explorado. Isso nem é uma coisa boa. É muito bom você terminar um episódio querendo mais dele, no sentido assim, isso aqui foi bom, mas aceitaria uma sobremesa. Aceitaria um sagu, sabe? Um potinho de sagu ficaria muito... Sagu com vinho? Com vinho? Sagu com vinho, com um cravo de seguro. Eu acho que deu um peso bacana para essa personagem, que antes ela era mais âncora emocional do personagem. Normalmente, quando acontece isso, não só em quadrinho, mas em qualquer mídia, o gatilho para o personagem despertar alguma coisa dele é a morte da pessoa amada. E eu não tô falando só de mulher, não. John Wick, toda a premissa dos 5 filmes que vai lançar aí é por conta que o cachorro morreu. Nem é um carro, tá ligado? Nem um carro. O carro, ele já tava enrolado para vender lá na garagem. Mas o cachorro é o cruzando a linha. Então, tem muita coisa para Não, cachorro não, cachorro eu compro, tá, Caio? Cachorro é importante, cachorro é impactante. Compro, Star Wars roubou. Roubou, hein? Eu acho até que o Muse tinha como explorar mais. Na verdade, teve 2 cenas que, além das que a gente falou, me levantou a sobrancelha direita apenas. A primeira é que quando a série bateu muito na tecla que ele fazia taekwondo quando era criança. Ele fez aulas particulares de 16 anos. Eu pensei, exato. Peraí, mas ele lutou que nem um bucha no episódio com o Demolidor. Eu não vi um cara que sabia taekwondo.
Ele levou porrada até não conseguir mais do Demolidor. Mas agora acho que vai explicar porque o último episódio o Demolidor pegou ele desprevenido. Agora a gente vai ver o Muse no Taekwondo. Cara, na moda da caralho o Muse lutou nessa. Não conectou nada, tentou ir na faca, depois na pistola. Por que a série teve que falar que o cara sabia Taekwondo? Tô ofendendo quem sabe Taekwondo. Eu tenho certeza que alguém tá no chat ouvindo assim, não tem nada disso. Se eu soubesse, eu ia dar um couro no Demolidor. Eu com uma faixa azul consigo dar um couro no Demolidor. E outro ponto que eu só vou comentar tinha sangue pra caralho no nariz do Muse. Tinha. Porque ele fez assim, eu pensei que ia fazer só um sorrisinho. Não. De repente um desenho inteiro. O que é isso? O cara tem sabe o que foi? Foi logo... coração? Não, foi logo depois que o Demolidor fez o Get Over Here. Não. Quando ele tava sentado conversando com a psicóloga, a Heather, que ele faz assim e ele vai desenhar na folhinha, eu pensei que ia só fazer um smile. Daí a câmera corta. Faz dois olhos, faz um negócio aqui. Faz 2 olhos. Então a gente perdeu uma cena dele colocando o dedo dentro do nariz umas 10 vezes. Ele deu uma escarradinha assim, ó. Deu uma escarradinha e foi desenhando. Isso é muito sangue. Provavelmente. Pera aí, procura essa cena, não tô sacaneando. Não, eu tenho a minha teoria que eu já falei pra vocês na primeira gravação, né? Ele levou uma surra do Demolidor no episódio anterior. O Demolidor enforcou ele com um negocinho lá de corda que ele usa. E ele chega nesse consultório só com o nariz sangrando. É um superpoder pra mim. Porque eu falei, eu já falei aqui que o humano normal, quando ele tem uma batida de carro e tá de cinto, fica uma marca aqui no cinto, aqui no onde tava o cinto, né? Fica roxo aqui. Por muito tempo. Não é coisa assim de 2 dias. É semanas que fica roxo aqui até sair a marca. O cara foi levantado o pescoço na cordinha ali do Demolidor por um tempo. Ele ficou uns segundos lá, quase morreu. E o humano normal. Nesse consultório. Olha o desenho aí. Olha o desenho. Olha o tanto de sangue. Eu mostrei pouco. É que nem eu falo, eu mostrei pouco pra não dar problema depois, entendeu? Eu só dei esse frame só e acabou, entendeu? Então, o humano normal chega lá no consultório com o pescoço roxo, e ele é magro, mas ele estaria com o pescoço mais gordo que o meu aqui, porque isso ia inchar, cara, de um jeito. Ele chega lá só com esse sangue no nariz. Faz sentido ter muito sangue no nariz dele. Mas é pouca coisa ainda pra mim. Podia desenhar mais coisa ali atrás, viu? Com sangue no nariz dele. Eu queria apanhar do Demolidor. Não, se ele tivesse cortando a cena, ele trazer, tipo, um quadro e começar a falar, tipo, um maluquice pra doutora enquanto ele tá pintando o quadro ainda com o nariz, assim, você sabe, quando era criança, meu pai colocou eu também fazer karatê, depois eu fiz jiu-jitsu. Desculpa, cara, são pequenas coisinhas. Peraí. Que o ator é muito bom, o diálogo é muito bom, tá ligado? Não, então... o diálogo é impactante, mas eu acredito que faltaram esses elementos aí, pro episódio ser mais o... ele só é um episódio ok. Só que falta, por mim, esse episódio, se não me engano, o próximo episódio, que é o episódio 8, ele vai ter 50 minutos. Esse tem 40. Bom. Pra mim, eu compraria se esse episódio fosse 50 minutos. Por quê? Pra investir nessas pontualidades aí. Porque 40... Digamos assim, ó, a gente saiu do episódio... temporada 2 de Miss Marvel, né? Que, como o Caio falou. Aí depois foi... Aí depois foi o episódio 6. Eu fico indignado até hoje, cara. Aí depois foi o episódio 6, né? Que é um drama denso pra caramba. E agora esse. E o episódio anterior são 45 minutos. Esse aqui é o quê? 40, cravado. Então eu queria que fosse 50. Por quê? Pra abordar assim, e... Pode falar. No geral, a gente tá falando aqui sobre os pontos fracos e tal, mas eu acho que esse episódio ele tem uma coisa muito boa, porque eu gosto dessas cenas que elas começam um pouco mais bobinhas, então começa um diálogo ali entre o Muse e o Muse e a Heather, e de repente você vai vendo que o diálogo vai ficando tenso, ela vai percebendo que primeiro que ele tem segundas intenções, depois ele revela que ele é o Muso, aí ela fica tão tensa que o olho dela já enche de lágrima, até estourar numa cena assim mais violenta, né? Quando eles finalmente têm ali o confronto. 40 minutos, podia ser 30. Se fosse dirigido pelo rei desse tipo de cena, que é o Quentin Tarantino,
todo filme dele tem essa ceninha de diálogo que vai ficando tenso e estoura em muita violência. Cara, a Disney nunca vai deixar, claro. Não, nunca vai deixar. Esse daqui é o máximo que eu acho que a Disney chega nesse tipo de cena. Então eu gostei disso, mas eu fico pensando assim, podia ter sido menos tempo, 30 minutos. Se tivesse sido dirigido pelo Quentin Tarantino, o diálogo e a tensão ia ser ainda muito maior. Então, assim, eu gostei desse episódio. Aqui a gente tá comentando aqui uns pontos fracos ao redor disso, mas esse diálogo deles dois aí é o ponto alto. Né? Assim como o diálogo entre o Fisk e a Vanessa, né? Porque mesmo que assim, mesmo assim, a Vanessa sendo estabilizada ali com o governo do Rei do Crime, a gente descobriu que ele virou o Rei do Crime, e ela só, é igual que vocês falaram, virou a gerente da unidade ali do bairro, administrando, enquanto o Rei do Crime tá só agora fazendo o social, político. Então não vi problema. Mas é que nem o diálogo dele com o Minion dele lá é muito bom, quando ele tá na janelinha. Porque é bom, cara. Ele falando com eufemismo, eu tinha uma operação que construía 10 anos, operando lindamente, eu tava empregando gente, daí chegou o Demolidor. Tá ligado aqueles vilão do Scooby-Doo, no final, quando ele é preso? Se eu fosse esses garotos, esse maldito cachorro, eu daria certo. Porque acho que até o Minion dele fala assim, a gente mata a gente, né, patrão? Mas ele não quer perder a cabeça no emprego? É verdade, esse Demolidor, safado ordinário. Eu gosto muito desse mau caratismo do Rei do Crime. Porque ele acredita. Cara, é bem feito, tá ligado? Esse mau caratismo dele, eu achei que ficou perfeito lá na última cena, onde tá ele jantando e esse Minion dele tá escondido nas sombras e atira na cabeça desse cara aí. E eles tratam isso com a maior frieza do mundo, tipo, o cara morreu lá, um continua comendo, e o outro falou, faz favor pra mim, liga pra Vanessa, vê se ela vai querer aqui, que isso aqui tá muito bom, vê se ela vai querer um pouquinho, uma marmitinha pra ela. Ele falou, não, pode deixar. E passa por cima do corpo do cara. Eu falei, caramba, gostei disso daí. É poético, assim, né? Que eu gosto dos vilões. É meio que assim, ele é o que a gente fala, era a meta do Wilson Fisk. Era a meta que o Wilson Fisk queria, né? Porque ele queria isso. Toda essa construção que o Fisk queria era isso. Ele só alguém fazer as coisas para ele, e ele só mandar. Então ele chegou. Então ele chegou nessa cena. Só que eu achei interessante é que logo após a morte do Muse, ele bota o que a gente fala, ele coloca a lei acima de tudo. Não, mas eu que matei o Muse. E aí o massa é que a partir desse momento começa, como se fosse para declarar, né, a guerra entre Demolidor e Fisk. Eu achei sensacional essa parte aí, porque é meio que vai agora mostrar, é o que a gente fala, né, Caio? É os dois assinando uma declaração de guerra. Só falta isso. Entendeu? É herói e vilão estabelecido. O que o Du falou é verdade. Eu tô precisando ver uma cena dessa equipe do Rei do Crime, assim, botar pra fuder. Porque até agora, assim, cara, tem uns 12 policiais aí. Se juntar uns 4 da milícia, Rio de Pedrinhas do Rio, dá um couro em todo mundo. Pegar uns policial que tá com o jogo do bicho, carioca, rapaz. Jogo do bicho. Então, tá faltando ainda esse, tipo... essa força-tarefa, né? Essa força-tarefa aparecer. Que eles vão colocar, tipo assim, a caveira do Justiceiro depois. Não, vão. Mas só se der um buff neles. Tipo assim, ó, pintou a caveira, deu mais 50 de carisma lá, na ficha RPG cada um. Jogou no dado, Caio? Jogou no dado? Jogou no dado. Nossa, isso aqui é o colete com a logo do Justiceiro. Agora você não mais um tiro. Olha a cara desses caras de vem cá e me bate. Olha a cara deles. Certeza. Demolidor e Justiceiro juntos. Não tem como esse cara fazer nada. Agora, vai me surpreender, porque assim, ok, o Fisk deu uma roupinha para eles resistir a tiro, e pelo jeito que essa série, como a gente já falou aqui, o pessoal tem a cabeça jogada contra a parede, contra a geladeira, contra o chão e sobrevive, beleza, e vai trabalhar no outro dia, né, sem atestado nem nada. Talvez essa galera sobreviva aos tiros do Justiceiro. Ok.
Eu vou dar isso daí. Então, essa galera vai sobreviver, vai levar um tiro assim no protetor e vai continuar andando como se nada tivesse acontecido na vida real, só que iria pra Ou trás. no Mas ombro. eles vão continuar andando. Já comprei isso. Agora, se ele não pegar, já que as séries da Netflix estão canônicas agora, se ele não pegar a segunda temporada lá da Jessica Jones, onde tem um personagem chamado Bazooka, que era um policial, que toma uns comprimidos que dá força pra ele. Se eles não fizerem isso, personagem é os sensacional, caras deles cara. vão. É Não, mas se eles não sensacional. tomarem um negócio assim, um sorinho de super soldado leve, eles vão. A gente vai ver só o massacre do Justiceiro e do Demolidor batendo nesses caras. Por isso que eu não sei o que vai acontecer nos próximos episódios. Esses caras vão É porque assim, é Demolidor e isso que eu Justiceiro tô na juntos. dúvida. Né? Porque assim, se for só essa força policial antivigilante, cara, o Justiceiro, certeza, se o Justiceiro aparecer no próximo episódio, já era. Já. Você Não, sabe que pega onde o perdeu meu primeiro respeito? episódio de Demolidor, o tanto de ninja que o Demolidor derrota no corredor. Tu vai botar esses caras no campo aberto contra o Demolidor e Justiceiro junto. O Justiceiro enfrentava presidiário do Bangu 3 lá. Vai também no corredorzinho, com os caras com tesoura, não sei. Olha, cara, esse policial não tem como, cara. Não vai. Vai não ser vai um nem massacre. levar. Uma escova de dente afiada. Só isso o Justiceiro precisa. Uma escova da Colgate. Fala assim, vem então. Ah, Eu vou, não, cara, eu vou mais além. Com um lápis, ele mataria. Quem assistiu o John Wick sabe que eu tô... Quem assistiu o John Wick sabe que eu tô Faber-Castell falando. número 7? Azul marinho? Vixe, faz isso. Quem assistiu o John que você acabou de comprar na caixinha, que tá perfeitamente afiado, aquela ponta longa. Ponto de... Vixe, quem assistiu o John Wick sabe que eu tô falando. Né? Aqueles apontador elétrico que você bota o lápis e você sabe? Aquilo é mesmo de crime, rapaz. Isso. Ei, ô, Kaido, quem assistiu o John Wick sabe que eu tô falando, sabe que a gente tá falando, né? Então, né, jovens? Só para complementar, eu fico muito feliz, de um lado, que a Disney deu uma liberdade criativa para séries ser mais violenta e pesada e sombria do que as outras produções da Disney. Então, comparando o MCU, isso aqui é uma coisa assim, caralho. Só que, em comparação com o que Demolidor, Justiceiro, Jessica Jones, Punho de Ferro, nem vou falar, porque nem consegui terminar. Mas as outras, que era na época da Netflix, elas eram mais pesadas, sombrias e tinha até conotação bem pesada. Então, por exemplo, essa cena, tem uma hora que o Muse ele coloca as duas mãos nas pernas da Heather, que dá uma conotação que ele, mau caratismo é além de assassinato, sabe? É um gesto bem simples, é um segundo. Se fosse da Netflix mesmo na época, daí era levantando a saia, assim. Então, eu fico feliz, de um lado, que a Disney tá dando liberdade, mas ao mesmo tempo ela fala assim, mas não vai muito. Só para lembrar que o primeiro fuck do MCU foi no Guardiões da Galáxia 3. Foi na fase 6. E quando aconteceu isso no cinema, então, ele falou fuck, meu Deus do céu. Então parece que é baby steps pra Disney. Mas não tô falando que precisa ser super violento, porque, porra, nunca vai ser um nível de The Boys, nunca vai ser um nível Invencível. A gente sabe que não vai chegar lá e nem precisa. Mas, se já tá abrindo o cheque aí, dona Disney, se já tá dando liberdade, solta um pouquinho mais a coleira, só um pouquinho mais. Se você comparar esse episódio aí que mostra assim, ele cortando com uma navalha o braço dela e saindo um sangue ali e tal, é um negócio meio tenso, meio tenso. Se você compara com o Vingadores 2, onde o Ultron arranca o braço do Garra Sônica, que eu esqueci o nome dele normal, o Victor Claw, alguma coisa Claw. Tem uma cena que ele arranca o braço. Ulysses Claw. Isso, Ulysses Claw. Tem uma cena que ele arranca o braço do Ulysses Claw, eles não mostram a cena, beleza, só dá a entender que ele puxou o braço. E aí, quando mostra os gêmeos, eu ia falar gêmeos Olsen, né? Ela é uma gêmea Olsen na vida real. Os gêmeos Maximov olhando a cena, eles estão olhando meio assim. Ih, rapaz, arrancou o braço dele, olha lá. E eu fiquei pensando, caraca, moleque, que cena mais ruim. Tipo, arrancou o braço do cara. Tinha que espirrar um sangão no robô, nos gêmeos, e eles começaram a vomitar. Aí eu falei, aí essa cena deve ser boa. Sim. Para que arrancar o braço do cara e ficar daquele jeito? E o outro fica, desculpa, usei força demais e tal. Aquela cena ia ser perfeita se ela fosse um pouquinho mais adulta.
Você compara esse tipo de coisa com esse episódio, com essa série aí, essa série tá super madura. Tá super madura. Tá evoluindo. Cara, Tudo é 15 anos. perspectiva. Tudo é perspectiva, não é mero julgamento. Mas é que ele falou, essa pegadinha assim de mão, se fosse da mão de um Tarantino da vida, ele já tá arrancando. Pra começar, quando ele amarrou ela, ele tinha tirado o sapato. Ele tem uma cena do pé dela, assim, todo ensanguentado e tal. Achei que ia ter seria a thumb do episódio. Todo episódio seria um pé diferente. Se você ia estar descendo no Disney Plus, sabe? Pezinhos, pezinhos, pezinhos. É bem isso. Ele ia pintar os quadros com o pé, imagina? Ele ia tirar o sapatinho, Tarantino molhar ia. o dedão no potinho de sangue. Ah, aqui, ó, vou fazer o rostinho dela. Ele ia ter feito um molde do se pé você dela, o tiver Demolidor escutando, até você sabe reconhece que é a mina verdade. pelo pé. Não, iria. O Demolidor ia Ia ter acontecido ficar lambendo os pés pra saber quem é Heather. Heather? Heather? É. Ah, essa é minha namorada. Não, Heather. e detalhe. O Mills iria pintar os quadros no pé, iria ter o relevo, o Demolidor iria reconhecer, cara. Sim, é isso aí. Esse é o pé da minha namorada. Esse é o pé da Obviamente. minha namorada, cara. Ele não pinta Ó. rosto, pinta pé. Reconhece o rosto. É verdade. Não, pé. Cara, e se não tiver mais Get Over Here, velho, aí vai ser uma Foi bom, sacanagem. foi do uma Mandis. bela cena. Não, foi massa, cara. Ele, como é que é? O Mills pronto pra matar a Heather assim, aí só faltou um Get Over Here. Pô, eu só queria mais isso. De resto, cara, a batalha foi... Eu gostei da batalha, vai. Ela é meio truncada, mas é legal. É legal de se ver ali. É mal editada? É mal editada, mas é legal. Entendeu? Eu achei mal editada. Faltou um taekwondo. Só faltou isso. Para de ficar gastando 5 minutos de cena, de duas cenas simultâneas falando que o cara fazia taekwondo desde 16 anos, para ele dar facada no Léo e dar tiro no teto, porra. Aí, qualquer coisa. Exatamente, meus jovens. Eu só queria ver mais Get Over Here e mais Taekwondo. Notas para esse episódio. Eu vou pôr... Vai. 7.5 para esse episódio. Porque é aquilo que eu falei. Ele poderia ser mais crível, mas ele cumpriu a sua proposta. E foi violento. É isso, 7.5. E você, Caio? 7.5, estamos numa concordância. Nos últimos episódios, ou eu tava jogando muito para baixo, ou você tava jogando muito para cima, mas nesse acho que ele avançou o plot, tem acontecimentos que vão mudar a série, poderia ter um pouquinho mais, uns 5 minutinhos, e tirar, tipo assim, tem cena que nem precisa consertar, é só tirar, sabe? Só tirar. Não precisa só mostrar isso. Então, olha aí, nem precisa aumentar o número de 5 episódios. Tira 5 minutos de coisa estranha que era desnecessário, acrescenta de outras coisas. E deve ter esse material filmado, hein, seus safados. Nunca vão fazer a versão estendida Demolidor da Netflix, mas tem filmado, tenho certeza. Tem filmado. Tem a ceninha deletada. E você, Edu? Eu vou dar 8, que é pra você ter que calcular a média igual o professor e dar tipo assim, putz, ele tirou 7,72. Aí você olha assim como aluno e fala, professor, arredonda pra 9 esse negócio aqui, né? 7,72? Poxa vida, né? Eu quero ver você fazer a média desse negócio aí. Aí vai o contador, faz de meio. Não, por meio ponto não, por frações, né, desse meio. Então é 0.3 aí. De 0.379. Que isso, pelo amor de Deus, o que é um 0.739? Né, gente? Redonda pra 9 essa nota aí, professor. Né? Mas é por isso mesmo, tá? Eu acho que o episódio é muito bom, eu gostei dessa cena aí de tensão entre o Mills e a Heather. Só que ele dá... Eu daria, sem brincadeira, eu vou dar 7.5 junto com vocês, mas eu daria 8 se ele tivesse encerrado com um gancho de verdade. Esse episódio ele não encerra com um gancho de verdade, ele tem muita cara de, terminou aqui, acabou, derrotou o Mills, próxima temporada a gente faz, se tiver. Apresentar um vilão potencial, tá ligado? Ou faltou um ganchinho. Ele é importante esse episódio, como a gente falou aqui, né? O que acontece com a Heather, o Rei do Crime virando Rei do Crime de fato, o Demolidor virando Demolidor de fato.
Mas aí a gente não sabe o que vai acontecer no próximo, pode decair, pode crescer, blá blá. Então tem cara de encerramento que não deveria ter. Faltou a porque silhueta chegando. O Faltou. encapuzado chegando perto da câmera, alguma coisa assim. Falta uma bota. O cadeirudo tá ligado? andando Só assim, ó, no finalzinho. O cadeirudo andando assim, mostrando que tem algo à solta por aí. Tem algo. Faltou um negócio desse jeito e tal. E como a gente não sabe para onde ele vai evoluir, inclusive ele pode abandonar essa série, pode abandonar todos os conceitos que foi até aqui e finalizar só com briguinha de guarda. Então, vai ficar um pouquinho mais abaixo aí por conta disso. Mas tem potencial para no final, acho que a série como um todo pegar um 8.5 para 9, hein, com louvor. Eu também. Tem a gente esperança, não tem potencial, não é só esperança, potencial para isso. Potencial. Só falta 2 episódios. Ou até É mesmo só não quem cagar, sabe, por favor. Quem sabe focar nesse drama dos colegas de advocacia, né? Que tá com uma pulguinha atrás da orelha, mas vamos ter que aguardar os próximos episódios. Estamos encerrando mais uma resenha com vocês. Eu sei que foi a terceira tentativa, mas que deu certo, né? Mas que deu certo aí essa gravação. Despedidas e agradecimentos. Vai lá, Caio. Agora a despedida está sendo gravada, antes de começar. Vamos ver. Está ao vivo, então agora a despedida. Maravilha. Eu tô brincando com o perigo, porque antes de gravar isso, há 5 minutos antes eu tinha terminado o episódio. Então, vivendo perigosamente, eu tive que pegar o meu celular e através do braille quântico eu vi que estava chegando perto do horário, daí eu consegui chegar. Então, obrigado, Demolidor, e seus poderes maravilhosos. Boa. Despedidas, agradecimentos e jabás. Du, é com você. Pois é, né? Inclusive, essa aqui é a última vez que eu tô participando da análise durante a semana, né? Com o Paul de Meu Nerd aqui durante a semana. Porque, infelizmente, a minha vida de CLT não vai mais permitir que eu esteja aqui nesse horário, quarta-feira. Mas, se a gente gravar o final da série, né? No final de semana, eu provavelmente tô aqui de volta. E lá no meu canal, eu continuo analisando a série toda semana. Então, toda quarta-feira tem lá um episódio de Demolidor, canal Super Multiverso, entre outras coisas, entre outras besteiras aleatórias que eu vou fazendo. E vocês gostam, não sei por que motivo. Mas vale lembrar isso, tá? Canal Super Multiverso, eu estou lá. E aí, pode meu nerd, eu vou estar aqui provavelmente no final da série, né? Eu acho que quando a série acabar, a gente vai falar sobre todo, né? A gente vai conversando. 2 semaninhas. 2 semaninhas já acaba, 2 não é? semaninhas. Aí, ó, 2 tá semanas. batendo. Então é isso aí, galera. Valeu Caio, valeu, Jonathan. É isso aí, meu jovem. Se inscreve no nosso canal, assim como lá no canal do Du. Gente, assim como acompanha nosso conteúdo. Próximo episódio, tamo junto, fiquem bem e tchau, tchau, meus jovens. Até mais, hein? Falou. Falou, meus jovens.